Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo. Mateus, capítulo de número 26, do versículo de número 69 até o versículo de número 75. De que falaremos? Falaremos da negativa de Pedro, ou Pedro nega a Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu? E ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que vocês estão falando. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali se encontravam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Versículo de número 73, logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra profética de Jesus, que dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro, então, ele nega Jesus por 3 vezes, de 3 maneiras. Primeiro, ele age de modo confuso e tentou desviar então a atenção de sua pessoa, mudando de assunto. Depois ele jurou que não conhecia Jesus. E finalmente praguejou e, diante de todos, jurou não conhecer Jesus. Muitas vezes, os cristãos que negam Jesus começam a fazê-lo sutilmente, fugindo, não, aliás, melhor dizendo, fingindo não conhecê-lo. Quando surgem as oportunidades para discutir questões religiosas, afastam-se ou fingem não conhecer as respostas. Basta apenas um pouco mais de pressão e eles podem ser induzidos a negar veementemente seu relacionamento com Cristo. Se você perceber que está se esquivando da conversa para não ter que falar a respeito de Cristo, eu aconselho: tome muito cuidado. Você pode estar em vias de negá-lo, assim como Pedro o fez naquele dia. O fato de Pedro praguejar e jurar não conhecer Jesus Cristo não significa que ele usou uma linguagem desprezível, pois estava diante de um tribunal de justiça aonde era comum o juramento. Provavelmente, ao jurar que não conhecia Jesus, Pedro decretou uma maldição sobre si. Ele pode ter dito, por exemplo, que Deus me faça cair morto se eu estiver mentindo. Que nós venhamos então prestar atenção nos nossos dias. Hoje nós temos uma igreja que muitos conhecem como a Igreja Cristo em Casa, né? Muito triste isso, muito triste, porque as pessoas elas têm se decepcionado com os homens. Tá certo, os homens, eles falham mesmo, a instituição está cheia de homens, a instituição igreja, né? Está cheia de homens falhos, cheios de sacerdotes e pastores que estão se aproveitando de outras pessoas.
Isso está muito escrito também lá no Antigo Testamento. Disse que na época de Jesus ia acontecer isso também, e aconteceu. A gente pode ter isso comprovado aí nas Escrituras, quando a gente lê o livro de Mateus, aí, capítulo 26, capítulo 27, aí, 25, falando sobre essas questões aí. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 30 anos servindo a Cristo e dentro do reino de Deus. Nunca estive afastado da igreja, por qualquer motivo que fosse. E eu posso dizer para vocês que nesses 30 anos eu tive motivo. Eu tive um motivo de sair da igreja e nunca mais voltar para a igreja. Fazer o meu culto na minha casa, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas eu estaria aí tomando uma decisão de incapacidade. De incapacidade de compreensão, de, vamos dizer assim, até de falta de unção do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja ela é um lugar de aprendizado. Igreja é um lugar onde você vai exercitar a sua paciência, onde você vai exercitar a sua sabedoria, onde você vai exercitar o dom que há em você. É o momento que você vai exercitar o fruto do Espírito Santo que está dentro de você. É nesse momento que nós provamos que somos filhos de Deus. Quando respeitamos muitas vezes as opiniões de alguns irmãos, mesmo eles estando errados. Tem a opinião deles. Não que eu concorde. Não que eu não vá falar que eles estão errados. Vou sim, vou dizer que aquilo é um erro, que aquilo é uma inverdade, mas jamais vou abandoná-los, nem deixá-los de lado, porque são meus irmãos. São filhos de Deus assim como eu, imperfeitos. Muitos são nécios, outros são débeis na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas eu tenho muito amor pelos meus irmãos, tanto quanto eu tenho pelo Senhor Jesus Cristo. E eu digo mais uma vez para vocês, momento nenhum da minha vida, apesar de querer muito, pelas coisas que sofremos dos homens, mas aí eu digo de novo, são homens. Deus ele sempre fez crescer no meu coração a vontade e o desejo de estar congregando e não deixar de congregar, como disse o apóstolo Paulo, como é costume de alguns. Por isso que o maior dos dons e o fruto mais importante do Espírito Santo é o amor. Porque se eu não tiver amor, eu serei como um símbolo ou como um sino que retine. Só emite o som, mas não tem nenhuma consistência nisso. Que Deus nos abençoe. Que você que está aí do outro lado, nesse momento está me escutando. Querido irmão, retorna para a congregação, retorna para a igreja. Precisa voltar para onde você estava antes. Procure outro lugar, que você acredite que ali está a verdade de Cristo. Pede para Jesus que o Espírito Santo de Deus trabalhe poderosamente no seu coração. Que Deus, então, esteja assim a nos abençoar. Mas retorna para a congregação, retorna para o meio da igreja, retorna para o meio do reino de Deus, em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Até o próximo Teologando a Palavra de Cristo, em nome de Jesus. Graça e paz.